Um único mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É claro, você conhece muito bem essa frase, esta expressão, ou melhor dizendo, esta ordem de Jesus. É um mandamento. Ele está dizendo aos judeus, ele está dizendo aos discípulos, ele está dizendo àquelas pessoas que tinham os mandamentos, os 10 mandamentos que foram dados a Moisés no deserto do Sinai, naquele grande monte, o Monte Horebe. E ele diz: eu dou a vocês um único mandamento apenas, que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos amei. Vocês não são capazes de seguir todas aquelas ordenanças e todas aquelas leis e todos aqueles mandamentos. Nenhum homem será capaz, a não ser por intermédio, por interferência do Espírito Santo, o único capaz de mudar a vida de alguém, a moral de alguém, os pensamentos de alguém, as ideias de alguém, os costumes de alguém. E é o Espírito Santo que vai fazer com que vocês se tornem uma nova criatura, capazes de cumprir todas essas vontades de Deus. Eu deixo com vocês um único mandamento: que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos amei. E o que eu quero levar você a pensar e a refletir comigo é acerca disto. Um único mandamento eu vos dou. Apenas um. Que vos ameis uns aos outros conforme eu vos amei. Agora, eu pergunto a você, como ele nos amou? Como ele amou aos seus discípulos? De que forma é esse amor? Claro que não há nesse amor falsidade, não há nesse amor a hipocrisia, não há nesse amor o fingimento ou segundas intenções ou outros interesses a não ser amar. Desejar o bem ao seu próximo de forma desinteressada, apenas por uma questão de amor mesmo. Sabe, isso é tão difícil de nós vermos acontecer. É tão difícil nós vermos pessoas que se alegram com aqueles que estão alegres. É tão difícil nós vermos pessoas que são capazes de chorar com aqueles que choram. Por mais chocante que isso possa parecer, a verdade é que a grande maioria das pessoas, elas sentem uma espécie de satisfação mórbida pelo mal que acontece com o seu próximo. Parece que elas se alegram com a desgraça alheia. E elas se entristecem quando o seu irmão recebe uma vitória, quando uma conquista chega às suas mãos, quando uma bênção de Deus chega na vida de seu irmão. Aquelas pessoas, parece que elas se entristecem com isso, elas sentem inveja disso, elas ficam com raiva disso. Que tipo de cristianismo, que tipo de vida cristã, que tipo de servo de Deus sou eu e a você? Ele deixou claro que isso não era uma opinião dele.
mas era uma ordem, era um mandamento que nós deveríamos nos esforçar em cumprir, em tornar isso uma realidade dentro de nós, policiarmos e vigiarmos os nossos sentimentos, nossas emoções, para que o nosso amor ao nosso próximo fosse algo sincero, honesto, sem fingimento e sem hipocrisia, mas que nós verdadeiramente almejássemos a esta pessoa que está ao nosso lado o mesmo que desejamos a nós. Que nós possamos amar como nós amamos a nós mesmos. Será que tudo isso é uma fantasia? É uma grande hipocrisia? São apenas frases jogadas no vento, sem nenhum sentido real para a vida? Será que Jesus era apenas um sonhador, um filósofo, um pensador, um romântico? Ou é possível amarmos de forma genuína as pessoas ao nosso redor? É possível desejarmos o bem de alguém que nos cerca? É possível, sem interesse algum, desejarmos para o nosso próximo o mesmo que desejamos para nós? O grande problema, meu irmão, minha irmã, você que medita comigo agora, o grande problema é que isso não é meramente uma questão de postura, de você decidir amar ou não amar, e isso tanto faz, e você vai entrar no céu da mesma forma e da mesma maneira. Não. Não é possível. O amor verdadeiro e genuíno é a prova cabal de que você e eu verdadeiramente nos tornamos discípulos de Cristo. E essa é a diferença gigantesca que existe em ser discípulo de Jesus e ser um crente. De acreditar em Deus, de frequentar uma igreja, de fazer uma campanha, de conquistar uma bênção, de suplicar um milagre, de levar uma oferta especial para ambicionar um milagre, uma cura, uma bênção financeira, uma prosperidade, crer em Deus até o diabo crer. E nós sabemos que isso é verdade. Mas ser discípulo de Jesus é algo diferente. Não que um discípulo não seja abençoado financeiramente, não que um discípulo não seja curado de suas enfermidades, mas é algo a mais. Você deve lembrar muito bem daquele rapaz que disse ao mestre: mestre, eu estou ouvindo a tua mensagem, eu estou maravilhado. Eu quero entrar no céu, aleluia. Olha, essa palavra, os teus ensinamentos têm mudado os meus conceitos de vida. O que devo fazer? E aí o Senhor disse a ele: não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E ele começou a citar as leis que foram dadas a Moisés. E o rapaz se alegrou muito, ele disse: aleluia, glória a Deus. Então, eu tenho feito tudo isso, mestre, desde a minha mocidade. Então, observe esse detalhe. Não estamos falando de um toxicômano, de alguém que injetava droga na veia, de um alcoólatra, de um prostituto. Não estamos falando de alguém que saía todas as noites para adulterar ou fornicar. Estamos falando de alguém bem comportado, que procurava seguir os mandamentos. Mas aí Jesus olhou para ele e disse: tu queres ser perfeito. Veja essa expressão. Você quer ser perfeito. Isso quer dizer que tudo aquilo que ele fazia era imperfeito, ou seja, não estava em uma totalidade, não eram coisas ruins, era um comportamento bom, mas não era o suficiente para levá-lo ao céu. E então Jesus disse a ele: você realmente quer, rapaz? Sim, eu quero.
Você quer ser perfeito, você quer entrar no céu. Então vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres. E me siga, porque você terá um tesouro no reino dos céus. E a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele se entristeceu muito, ele ficou muito abatido por aquela palavra de Jesus, porque ele tinha muitos bens. Não que para servirmos ao Senhor, nós tenhamos que vender a nossa casinha, o nosso carro, o apartamento, ou seja lá o que for. Não. Não quer dizer que nós devemos fazer um voto de pobreza e penúria, que não podemos ter um carro ou uma casa. Não, não é isso. Não foi isso que Jesus quis dizer. Mas Jesus estava provando o que estava no coração daquele rapaz. Será que há em mim e será que há em você a disposição de renunciar todas essas coisas por amor a Cristo? Ou seja, o que tem mais valor para mim e para você? São os nossos bens? É aquilo que possuímos? É aquilo que conquistamos? Mas todas essas coisas vão ficar para os outros. Todas as joias, ou o carro, ou a casa, ou o apartamento, ou seja o que for, tudo isso vai ficar para as outras pessoas. Eu já cansei de ir em sepultamento de pessoas que lá mesmo, no ambiente fúnebre do sepultamento, já havia disputa entre os parentes pelo dinheiro que estava no banco daquela pessoa que estava para ser sepultada. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira lutando para conquistar as coisas, não é? 2 empregos, 3 empregos, estudando, batalhando para conquistar, para conquistar, para conquistar, no afã de ter cada vez mais, porque é isso que a sociedade exige de nós para nos dar em troca felicidade. Ou seja, a propaganda é: você só será feliz se você tiver o carro do último tipo, o celular do último tipo, o computador do último tipo, a tecnologia mais avançada, enfim. Mas as pessoas estão sempre se frustrando, porque quanto mais elas alcançam, mais elas se afundam no buraco da solidão, da depressão, da angústia, da tristeza, da solidão, de amizades falsas ao seu redor, de fingimento, não é? Não há alianças verdadeiras, não é verdade? Nós temos filhos matando mães, matando pais, mulheres matando maridos para ficar com herança. Nós temos coisas terríveis acontecendo ao nosso redor. Se Jesus dissesse a você para se desfazer de tudo que você tem, entregar para os pobres e segui-lo, você pode pensar, missionário, isso é um absurdo. Mas espera, ele falou isso para aquele rapaz. Eu não estou dizendo que ele vai falar isso para mim ou para você, mas e se ele falasse? O que está verdadeiramente em nosso coração? Nós realmente amamos Jesus ou nós temos apenas interesse na pessoa dele porque comemos do pão e do peixe? Ou seja, ele encheu o nosso estômago, ou seja, ele nos abençoou. Eu estou falando isso porque você deve se lembrar de um texto bíblico em que o mestre falou para a multidão que o seguia: eu conheço vocês. Vocês estão atrás de mim porque viram milagres, comeram dos pães e dos peixes. Não há no coração de vocês um desejo sincero pelo reino dos céus, de me ouvir e dar lugar às minhas palavras em vosso coração e permitir que o Espírito Santo venha mudar as vossas vidas. Então, quantos relacionamentos existem ao nosso redor que são respaldados pelo fingimento, pela falsidade, pela hipocrisia? Não há amor sincero. Ora, meu Deus, ele disse: um único mandamento eu vos dou, só um só. E nós a esse mandamento não damos importância, não damos valor.
E encaramos isso como coisa folclórica, como algo poético, como algo filosófico, não é? É um amor assim transcendental, uma coisa. Ninguém pode amar dessa forma. Mas como? Eu pergunto a você. Se o mestre disse claramente que se nós não amamos ao nosso próximo, a quem nós vemos, se a dor do nosso próximo não dói em mim, se a lágrima de dor, de sofrimento, de angústia da pessoa que está ao meu lado, que de alguma forma eu tenho contato com ela, eu sei da existência dela, essa pessoa é meu próximo. Seu próximo não é só o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos. Seu próximo é qualquer pessoa que está em seu caminho. E você vê a lágrima, você vê a dor, você vê a angústia, você vê a fome, você vê a sede, você vê o embaraço. E você não estende a mão para fazer nada. Jesus ele disse assim: se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que tipo de recompensa vocês esperam ter da parte de Deus? Porque até os fariseus, eles amam aqueles que amam a ele, fazem bem aqueles que fazem bem a eles. Isso, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, de maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus. Meu Deus, meu Deus. Eu quero entrar no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus. Mas nós sabemos que a maioria não conseguirá. Pois o caminho que conduz ao reino dos céus, ele é estreito, ele é apertado. São poucos que andam por ele. Por que essa expressão de estreito e apertado? Ele é estreito e apertado no que se refere à nossa carnalidade, à nossa vontade própria, não é? Aos nossos próprios sentimentos, pensamentos, ideais, logística, aquilo que nós queremos e almejamos, nós apenas queremos usar a Deus, não é? Para as nossas conquistas. Então esse caminho do reino dos céus, ele é estreito para isso. Porque isso vai se estreitando, vai apertando e não tem lugar para isso. Aquele que anda nesse caminho, Jesus é Senhor da vida dele. Ele é capaz de dizer assim: não sou eu, mas quem vivo, não. O que isso quer dizer? Quer dizer, não são mais os meus projetos, não são mais os meus planos, não são mais os meus ideais, não são mais os meus desejos, não são mais as minhas vontades. Agora quem vive a sua vida em mim é Jesus Cristo, e eu estou crucificado com ele. Essa expressão que Paulo usa, isso não é fantasia, isso é vida real, isso é possível de ser alcançado, mas não por todos. É impossível. Por que é impossível? Porque está profetizado e Deus não erra. Que a grande maioria será lançada fora e poucos são os escolhidos, poucos são os que andam no caminho estreito e apertado, poucos são aqueles que têm ouvidos e ouvem aquilo que Jesus está dizendo sobre amar o seu próximo, se importar com a dor, com a lágrima. Uma vez perguntaram a Jesus: mestre, qual o principal de todos os mandamentos? E ele disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a vossa força e com toda a vossa inteligência. E eles gritaram: aleluia. É isso mesmo, esse é o maior de todos os mandamentos e vamos dar glória. E aí, quando eles estavam virando as costas para ir embora, Jesus chamou eles e disse: espera um pouquinho aí. Eles olharam para trás e Jesus disse: há um segundo, que é semelhante a esse. Está no mesmo nível e no mesmo grau de importância. Veja. Que tipo de mandamento pode ter o mesmo valor, o mesmo grau de importância de amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Aqueles homens arregalaram os olhos. Que isso? Um segundo semelhante a isso? Que absurdo! E Jesus disse: sim, e é semelhante a isso. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, quando se fala em amar a Deus é fácil.
É fácil que você pode fazer um sacrifíciozinho aqui, não é? Matar um bezerrinho, levar uma pomba, cortar o pescoço, levar uma moeda, botar no gasofilaço, cantar uns hinos, botar uma roupa bonita, se trajar com o seu filactério e gritar que ama a Deus. Ninguém vai te pedir provas disso, não é? Mas o seu próximo é complicado porque todos vão ver se você ama mesmo o seu próximo, pelas tuas atitudes, pelos teus gestos em relação àquele que está padecendo, que está precisando de ajuda. E ele não pode te fazer nenhum favor. Ele não pode te retribuir aquilo. Não. E esse é o teu próximo. E aí eles perguntaram, mas quem é o meu próximo? E Jesus contou aquela parábola que você conhece tão bem, a parábola do bom samaritano, não é? Que havia um homem que foi assaltado na estrada, um caminho perigoso. Ele não devia passar por ali, mas ele estava sozinho, passou, foi assaltado, bateram nele, esbofetearam, roubaram tudo que ele tinha. E ele estava caído, morrendo. E aí veio um sacerdote. E o sacerdote é aquele homem, não é, que teria hoje em dia a figura do pastor, do bispo, do apóstolo, do missionário, do líder evangélico, cristão, seu terno, sua gravata. E ele passou e ele olhou aquele sujeito ensanguentado, caído, gemendo. Ele disse, eu não vou nem passar perto, deixa eu ver se tem algum crente olhando, alguém da igreja olhando. Não tem. Vai sujar meu terno de sangue. Foi embora. E o levita também. O levita seria o cantor evangélico de hoje em dia, né? E ele passou, olhou, disse, vai sujar o meu CD de sangue, eu vou vazar. Quero nem saber quem mandou passar por ali. Que se lasque. Tem ninguém vendo, eu vou vazar. E aí veio o samaritano. O samaritano é aquele sujeito completamente desprezado pelos judeus, né? Uma racinha. E aí ele veio, olhou aquele homem, se condoeu e tratou de suas feridas, botou azeite, procurou tirar aquela poeira do sangue, botou ele no seu cavalo, levou ele até uma estalagem, deu dinheiro para o homem, dono da estalagem, cuidar daquele ferido, se importou com a dor dele, lidou com a dor daquele homem, se importou como se fosse ele mesmo. E aí Jesus perguntou quem era o próximo dele. E todos curvaram a cabeça e disseram, o próximo dele foi aquele que usou de misericórdia. Que vida nós estamos vivendo, afinal de contas? Vamos enganar a Deus? Será que nós conseguimos isso? Vamos viver uma vidinha hipócrita, fingida, dando tapinha nas costas dos outros, dizendo eu te amo em nome de Jesus? Só para acalentar a nossa consciência, para dizer que nós amamos ao nosso próximo, mas nós não nos envolvemos verdadeiramente com a dor das pessoas ao nosso redor. Pelo contrário, você vê pessoas que, infelizmente, essa é uma realidade, quando eles veem que o seu próximo foi abençoado, ele recebeu uma graça, recebeu uma bênção, uma prosperidade, eles ficam com raiva daquilo, eles não podem suportar ver aquele outro irmão ser abençoado. E quando eles veem no seu irmão acontecer uma tragédia na sua casa, nas suas finanças, alguma coisa, há uma espécie de uma satisfação mórbida. Não é? Há uma coisa ruim, há uma alegria satânica. De maneira que as pessoas, a grande maioria delas, não são capazes de se alegrar com os que se alegram. Não. E não são capazes de chorar. Eu estou falando de coisa verdadeira. Não são capazes de chorar com os que choram. O que será que vai acontecer se não formos capazes de cumprir um único mandamento? O que será que vai acontecer? Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, que se nós
não amarmos ao próximo a quem nós vemos. Nós somos mentirosos quando afirmamos que amamos a Deus a quem não vemos. Isso quer dizer que Deus tem um termômetro nas suas mãos para medir o grau de nossa sinceridade quando falamos que amamos a Ele. E esse termômetro é o amor que temos ao nosso próximo. Se não somos capazes de amar ao próximo, que vemos, nós enxergamos ele, nós vemos o gemido, nós vemos o frio que ele sente, a fome que ele sente. Então, quando nós falamos que amamos a Deus, nós estamos mentindo. Se não conseguimos amar ao nosso próximo a quem vemos. A Bíblia diz que naquele grande dia ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes, e coloca uns à sua esquerda e outros à sua direita. E ele dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Eu não criei para vocês, vocês vão para lá. Porque vocês próprios se conduziram a esse caminho, não ouviram a minha palavra, não deram lugar no coração de vocês aos meus ensinamentos, não se tornaram meus discípulos, apenas pessoas que acreditam em Deus. Isso não é suficiente. Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu tive frio, não me agasalhastes. Eu fui forasteiro, eu vaguei sozinho, sem ter um pouso certo. Vocês não me deram abrigo, não se importaram. Eu estive preso. E vocês não foram me ver. A minha dor não doía em vocês. E eles vão dizer: mestre, pelo amor de Deus, mestre, isso é um grande engano. Eu nunca vi o Senhor com fome, com sede, com frio, forasteiro ou preso. Nunca na minha vida. Em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu profetizei, sou teu servo. E Jesus disse: não, você não é meu servo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todas as vezes que vocês deixaram de fazer aos mais pequeninos irmãos, vocês deixaram de se importar com a dor dele. Vocês deixaram de se alegrar com a alegria dele. Vocês deixaram de dar abrigo a quem não tinha. Vocês deixaram de dar comida a quem não tinha, de visitar a quem estava solitário, preso. Se importar com a dor, com o sofrimento. Quando vocês deixaram de fazer os mais insignificantes, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Será que isso é verdade? Ou alguém enxertou isso na Bíblia Sagrada? Você está disposto a arriscar? Continuar vivendo essa vidinha hipócrita, fingida, e vamos arriscar? Quem sabe isso tudo é uma grande mentira, nada disso vai acontecer. Quem sabe vai dar certo e a gente consegue entrar no céu de qualquer maneira. Com toda a hipocrisia, com toda a hipocrisia, com todo fingimento, com toda falsidade, não é? Com todo amor fingido. Mas eu acho melhor o lago de fogo e enxofre, a eternidade longe de Deus, apartado da glória, a eternidade com o diabo e seus anjos. Eu acho melhor não correr esse risco. Porque eu creio que tudo isso é verdade. Que só os discípulos de Cristo vão entrar no reino dos céus, não os crentes. Não as pessoas que frequentam uma igreja ou dirigem uma igreja. Mas discípulos de Cristo são capazes de amar de verdade o seu próximo. Sorrir com os que sorriem,
chorar com os que choram, dar alimento a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar agasalho a quem tem frio, dar abrigo a quem está peregrinando sem ter onde pousar. Se você não tem sido capaz de um amor assim, então comece a falar com Deus sobre isso. E diga: Deus, eu não quero viver como aquele fariseu, como aquele sacerdote, como aquele levita, mas eu quero ser como aquele bom samaritano. Transforma meu coração, minha vida. Transforma meus sentimentos, porque eu não quero ser lançado fora. Eu não quero estar entre aquelas pessoas que vão ser separadas à esquerda. Eu não quero estar entre os bodes, os cabritos, eu quero estar entre as ovelhas, à direita do rei. E quero ouvir de ti: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, vocês se importaram com a minha dor. Todas as vezes que vocês fizeram os mais pequeninos, insignificantes das pessoas, vocês não sabiam disso, mas vocês estavam fazendo a mim. Talvez assim possamos entender o grande valor de amar o nosso próximo como a nós mesmos e compreender que isto é possível, e não apenas possível, é necessário. Não apenas necessário, é fundamental. Quando Jonatas, filho do rei Saul, firmou uma aliança com Davi, futuro rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel, ele entregou a sua capa e as suas armas a Davi e fez com ele uma aliança de amizade sincera. Hoje assim andam as pessoas nas famílias, nas igrejas, armadas umas contra as outras, prontas a dar o bote, prontas a enfiar o punhal, a espetar o seu próximo quando for necessário. Jonatas é quem seria o herdeiro do trono. Ele poderia se sentir usurpado do seu direito, usurpado de uma grande honra, ser rei de Israel, de uma grande fortuna, ser rei de Israel, de um grande poder político e religioso. Mas ele reconheceu que Davi era ungido do Senhor. E ele honrava Davi. E Davi foi fiel a essa aliança, a Jonatas, mesmo depois de sua morte. E isso é um exemplo para nós. Se não tivermos capacidade de fazer aliança com o nosso próximo, nossa aliança com Deus é falsa e fingida. Que Deus nos ajude. Que Deus abra os nossos olhos para compreender que isto não é apenas importante, mas é fundamental para nós que, como aquele rapaz rico, queremos morar no céu. Porque aonde estiver o nosso coração, é aí, neste lugar, que estará o nosso